Olá, irmãos, pronto para o combate de hoje? Que a paz do Senhor esteja em vossos corações. E nós estamos agora no Evangelho do dia. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa compilar a palavra de hoje, né? Convido você a pegar o seu Evangelho, se você quiser ver. Está no livro de Marcos, capítulo 2. Desculpa, capítulo 8, de 1 a 10. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão desse povo. Já 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. E os seus despedirem em jejum para suas casas desfalecerão no caminho. E algum deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Como pode alguém fartar-vos de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, respondeu-lhe. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram ao povo, e tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos dos pedaços que sobraram. Levaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. Embarcando depois com os seus discípulos, foi para o território de Darnamuta. Ok, irmãos. Estamos aqui diante de uma situação. Jesus, diante de um povo numeroso. Você viu que só o que diz aqui que é 4.000 pessoas no meio do deserto. E Jesus falou: já são 3 dias que eles estão comigo. Por aí a gente vê uma coisa importante. O povo fiel a Deus. Estavam 3 dias com Jesus, mesmo diante das dificuldades. Provavelmente passaram fome nesses 3 dias, fizeram um jejum. E Jesus viu a questão. Aí, diante disso, ele fala: se eu despedir, eles vão morrer. Muitos moram longe daqui. Aí ele olha e faz um milagre. Tinha lá 7 pães e alguns peixinhos, né? É o que está dizendo esta palavra. Pediu que todos sentassem ao chão, mas antes ele pega o alimento, consagra a Deus, Pai, ora e manda os apóstolos distribuir. Foi distribuído, e depois, se eu não me engano, são 12 cestos, né? Que é recolhido de sobra. Deus, ele não dá Deus, ele dá o suficiente, e aqui ainda houve sobra. A grande questão, irmãos, que nós temos que olhar e analisar, né? O milagre de Jesus. Mas acima disso, o povo fiel a Deus. Nós podemos trazer para os nossos dias. Quanto você está diante de uma situação, orando por uma causa. O ano passado eu fiquei 8 meses orando. Tá? Vou dar um exemplo meu. Eu já fazia aqui o canal, mas chegava às 3 da manhã todas as noites, de domingo a domingo. Durante 8 meses, eu me colocava em oração para o Senhor. E só parei porque eu fazia de madrugada e eu comecei a trabalhar à noite. E aí eu parei com essa oração. E eu entendi uma coisa também nessa oração que Deus me mostrou. Era uma coisa que eu pedia a Deus. Era uma coisa que Deus queria que acontecesse, mas não aconteceu. E por quê? Porque tinha uma terceira pessoa e essa pessoa não quis. Por mais que Deus queira, ele respeita a opinião das pessoas. Ele aceita a livre escolha de cada um.
Mas a gente tinha certeza que aquilo vinha de Deus. Mas isso tem tudo a ver com essa questão. Ali já eram 3 dias. Eu falei 8 meses de madrugada. Aquelas pessoas eram 3 dias decorrentes, né? 24, 48, 72, é isso? Se eu não me engano. E então, irmãos, o Senhor ele é fiel, ele é providente naquele que é persistente. O Senhor ele é providente para quem é insistente. E para isso, irmãos, é preciso que nós possamos estar diante de Deus. Era uma multidão de 4.000 homens, 4.000 pessoas, quer dizer, que ele fala. Ali deveria ter homens, mulheres, crianças, tudo. Situações das mais complicadas. Hoje em dia as pessoas vão para show de rock, para futebol, mas não vão ficar 3 dias no retiro. 3 dias aos pés de Cristo. E na misericórdia de Deus. Como lá no Provérbios, capítulo 10, fast food espiritual que a gente tem aqui, fala do livro de Provérbios. E no capítulo 10, no versículo 3, diz: o Senhor não deixa o justo passar fome. Então, pela misericórdia do Senhor, o Senhor olhou para aquele povo, entregou ao Pai. Até porque, para que a graça de Deus pudesse acontecer, o milagre tinha que acontecer ali. Porque o Jesus, ali, ele alimenta o povo. Ele sacia o povo. No estômago e no espírito. Ali o povo é saciado no seu desejo de ser saciado pela palavra e pelo estômago. Assim, irmãos, é o alimento é o maná que veio dos céus, né? Assim como com Moisés, o pão caía do céu. Deus não deixou faltar pão ali, no milagre da multiplicação. Então, irmãos, dentro dessa realidade, que nós possamos orar e pedir a Deus pelo milagre. Talvez nós estejamos sedentos, famintos, e o Senhor tem a solução. O Senhor sacia a nossa fome, o Senhor sacia a nossa sede, o Senhor sacia. Porque lá em Mateus 7,11 diz: se vós que sois maus saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará ao Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Então, peça ao Espírito Santo. Não tenha medo de pedir, porque ele será saciado, Deus te dará. Amém? Irmãos, esse é o Evangelho do dia. Eu estou tentando trabalhar entre mais que 5, menos que 10 minutos. Esse é o período que eu quero trabalhar aqui. Tá? Às vezes a palavra é rica, posso mandar até mais, mas vamos trabalhar dessa forma. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por estar acompanhando o canal. Um grande abraço, fique com Deus.